evangelismo por amizade. O pessoal que for chegando depois, vocês ajudem a falar para ele sentar na frente. Está cheio de banco vazio aqui na frente, tá? E também para anotar o nome na lista de chamada, tá bom? Não deixe ninguém sem anotar o nome na lista de chamada. Lição 3, página 27, evangelismo por amizade. Amém? Então vamos lá. Certo domingo, uma jovem entrou na igreja e perguntou como poderia encontrar Jesus e ser batizada. Quando o pastor perguntou um pouco mais sobre o seu interesse de conhecer Jesus, ela compartilhou a sua história. Ela explicou que um ano antes, seu filho de 3 anos de idade foi atropelado por um carro, ficou seriamente ferido. Nesse tempo, sua vizinha, membro daquela igreja, foi uma tremenda ajuda. Ela cuidou de seu outro filho, cozinhou para sua família, fez corridas para o shopping, limpou a casa e até lavou suas roupas. Ela fez tudo isso sem pedir nada em troca. A senhora então continuou: eu sabia que a minha vizinha tinha algo de que eu precisava. Eu também sabia que ela era membro desta igreja. Apesar de ela ter me convidado para vir a um culto, eu tinha uma atitude negativa para com o cristianismo. Minha mãe havia me ensinado que os cristãos eram arbitrários e antipáticos. Então concluí, em lágrimas: minha vizinha, de forma alguma, era como minha mãe havia dito. Há algumas semanas ela se mudou, senti a sua falta, então comecei a ler a minha Bíblia, como ela havia me recomendado. E ao ler a Bíblia, entendi que o Deus da Bíblia é tão amoroso e atencioso como a minha vizinha, e agora eu desejo segui-lo, e por isso estou aqui hoje. Evangelismo por amizade é amar os não cristãos, por meio de atitudes de bondade, que abrirão seus corações para ouvirem a mensagem do Evangelho. Jesus foi o maior exemplo desse tipo de evangelismo. Amém? Então essa história aqui é muito interessante, né? A história de uma vizinha que auxiliou em tudo que a sua vizinha precisava. Ela esteve ali auxiliando, né? Ela esteve ali ajudando a cuidar dos filhos, ajudando a fazer as compras, ajudando a limpar a casa, ajudando enquanto essa mãe, né, estava se recuperando desse acidente. Então, às vezes a gente não tem ideia quanto uma atitude de bondade, uma atitude de caridade, uma atitude de amor que você faz para alguém, pode abrir o coração daquela pessoa para Deus. Às vezes nós queremos impor a mensagem do Evangelho às pessoas e nós esquecemos de amar. Primeiro nós precisamos amar essas pessoas, demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar compaixão, demonstrar caridade. E ao nós fazermos isso, o coração dessa pessoa vai se abrindo para a mensagem do Evangelho. Amém? Então, o objetivo dessa lição hoje é fazer você refletir sobre como você pode ganhar pessoas para Jesus através da amizade, através de atitudes de amor, através de atitudes de caridade. Ok? Então 28 aí, ó. Deus, o grande evangelista relacional. Jesus tornou-se a mensagem por meio do seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição. Ele preocupou-se com as pessoas, curou suas doenças, ensinou a elas uma maneira melhor de viver. Finalmente, ele viveu a mensagem ao ponto de morrer na cruz pelos pecados do mundo. Jesus demonstrou a importância dos relacionamentos. Ele não apenas desenvolveu um relacionamento profundo e duradouro com os 12 discípulos, mas também estava constantemente buscando alcançar os que estavam próximos dele. Jesus se permitia desviar de seu caminho quando alguém precisava de ajuda. Ele revelou um Deus relacional que se importa com sua criação. Compartilhar o Evangelho é mais do que um conjunto de fatos que as pessoas precisam ouvir e se posicionar a respeito. É uma mensagem que precisa ser vivida. Jesus nos mostrou como fazer isso. Quem lembra da parábola do bom samaritano aí? Todo mundo lembra? Lembra da história? Havia um homem, né, que foi viajar para um lugar longe. No meio da estrada ele é abordado por homens violentos, por ladrões. Esses ladrões batem nele, assaltam ele, deixam ele jogado no chão, quase como morto, né?
E aí vem o sacerdote, passa pelo caminho, vê aquele homem lá, e ele não faz nada, vai embora, segue o seu caminho. Ele olha, talvez ele tenha até pensado, né? Que pena, né? Olha só, que coisa, e aí? Mas só que ele foi embora, ele tinha os seus compromissos e ele não se preocupou em gastar um tempo, investir um tempo com aquela pessoa. Aí passou o levita passou, olhou a situação, também talvez tenha até se compadecido, entre aspas, né, com a pessoa ali também, mas não fez nada, foi embora, seguiu o seu caminho. E aí o bom samaritano, ele passa por ali, ele percebe o homem ferido, ele vai até esse homem, vê se ele ainda está vivo, né? Ele trata a sua ferida, ele coloca ali azeite na sua ferida, lava a ferida com vinho, leva esse homem para uma hospedaria, coloca ele na hospedaria, paga o valor lá para ele ficar hospedado até ele se curar. E ele diz assim: olha, quando eu voltar de viagem, eu vou passar aqui de novo para ver, né, se está tudo bem, se eu preciso pagar mais alguma coisa, cuida dele aí até ele ficar bom. Jesus fala: quem foi ali que realmente amou, cuidou do seu próximo, né? E aí aqueles homens ficaram escandalizados, porque na verdade, quando Jesus usa essa comparação, Jesus está dando uma paulada neles, né, dizendo assim: vocês que são os sacerdotes, os levitas, vocês que são as pessoas entendidas a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, né, vocês não fazem nada, enquanto que outros que não têm tanto entendimento quanto vocês, né, que os samaritanos eram pessoas que eram tidas como a escória da sociedade para os judeus. Eles nem falavam com os samaritanos, nem cumprimentavam os samaritanos, e Jesus usa essa figura para dizer: essas pessoas aí que vocês desprezam, eles têm uma atitude muito melhor do que a de vocês. Então, o que Jesus estava querendo ensinar é que o Evangelho, ele não pode ser apenas uma teoria. O Evangelho precisa ser vivido na prática. O Evangelho a gente vive quando a gente se compadece das pessoas, quando a gente estende a mão para quem precisa, quando a gente cuida de alguém que está necessitado, ok? Então, continuando aí a lição, de acordo com as estatísticas, 75 a 90% das pessoas se tornam seguidoras de Cristo, são alcançadas por meio de relacionamentos. Outros métodos ficam ofuscados comparados a esse. Em uma pesquisa, fez a seguinte pergunta a 14 mil membros de igrejas: quem ou o que foi responsável por sua entrega a Cristo e vinda à igreja? Os resultados foram os seguintes, olha aí a estatística. Você vai se surpreender com essa estatística agora. 14 mil membros de igrejas, de várias igrejas do mundo todo, foram pesquisados aqui, ouvidos, e olha o resultado aí. Você foi para a igreja, você veio para os caminhos de Deus porque você tinha uma necessidade específica. 1 a 2% escreveram essa resposta, tá? Isso aqui, 1 a 2, né, 5 a 6, 75 a 90, é porque considera uma margem de erro. Por isso que, né, sempre tem essa questão aqui. Não é exato, porque tem uma margem de erro, né, representando uma margem de erro de um possível erro da pesquisa. Porque a pesquisa, você pega uma parte, né, da sociedade para representar o todo. Então aquela parte, né, não dá para ser uma pesquisa, nunca ela pode ser exata. Até você já viu pesquisa de político aí, né? Quando tem a eleição, está chegando a eleição, tem aquela pesquisa de intenção de votos. Sempre você vê que tem uma margem de erro, né? Para cima e para baixo, não é verdade? Por isso que você vai ver isso aí, ó. Não tem como colocar um número exato, tá? Então, segundo aí, porque você entrou numa igreja, por isso que você se converteu, por isso que você veio para a igreja, ó, 2 a 3%. Visita pastoral, alguém que recebeu uma visita pastoral, 5 a 6% das pessoas. Visita em sua casa, alguém recebeu uma visita na casa dele, de algum cristão que foi lá, por isso ele se converteu, tá? 1 a 2% das pessoas.
Escola Bíblica Dominical, alguém que veio à escola bíblica dominical e por isso ele se converteu, 4 a 5%. Cruzadas evangelísticas, né? Aquelas cruzadas que o pessoal costumava fazer na rua, né? Cruzadas em estádios e etc., né? Tendas na rua, 0,5% das pessoas disseram que vieram a Cristo por causa de cruzadas evangelísticas. Programação da igreja, 2 a 3%, por causa de uma programação específica que a igreja fez, e essa pessoa foi convidada, foi lá e aceitou Jesus. Amigo ou parente, 75 a 90%. Ou seja, 75 a 90% das pessoas que estão dentro da igreja, elas vieram para a igreja ou por causa de um amigo ou por causa de um parente. Ok? Quer fazer o teste? Né? Quem aqui, né, aceitou a Cristo, passou realmente a ser cristão por causa de um amigo ou um parente que influenciou você a você se tornar cristão? Levanta a mão, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Nós temos quantas pessoas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 25. 14 das pessoas que estão aqui, das 25, disseram que foi por esse motivo. Ou seja, dá mais da metade, né? Então, o que quer mostrar essa pesquisa aqui? Que o método que mais funciona no evangelismo é você influenciar os seus amigos e os seus parentes. Esse é o método que mais funciona, né? Às vezes a gente gasta muito tempo investindo em tipos de evangelismo que não funcionam. Por exemplo, existe uma outra estatística que não está nessa revista aqui, não está nesse livro, mas que diz que a cada 1000 folhetos que se entrega, né, uma pessoa ela vem para a igreja, né? Então imagina, para 10 pessoas, né, virem à igreja, talvez até se converterem, a gente teria que entregar 10.000 folhetos para 10.000 pessoas diferentes, para por causa do folheto 10 pessoas virem aqui à igreja. Deu para entender? Ou seja, é muito folheto, né? Muito folheto. Porque as pessoas, ainda mais hoje, que hoje todo mundo entrega folheto, não é só a igreja, né? Vai lá em Caxias lá e fica andando no centro lá, 1 hora, 2 horas, você vai ver um tanto de gente que entrega folheto. É folheto do dentista, é folheto do não sei o que, é folheto da loja não sei o que, é folheto. Você nem quer receber mais, não é verdade? Você está andando na rua, você um monte de gente querendo entregar folheto e você não quer. Aí vem o crente também, aí te entrega o folheto. Aí o que o cara faz? Do mesmo jeito que ele tratou os outros folhetos, ele trata o folheto do crente também. Não quero saber disso não, né? Joga isso fora, amassa, joga num lugar, nem olha, nem lê, né? Então assim, hoje já não tem um resultado muito grande essa questão. O tempo mudou, as coisas mudaram e a gente precisa se adaptar a esse novo tempo. Como é que nós vamos ganhar pessoas para Jesus nesse tempo que a gente vive hoje, né? Então, um dos segredos está aqui. Nós precisamos investir mais tempo nas pessoas. A gente precisa investir mais tempo com essas pessoas que a gente quer ganhar para Jesus. É a sua influência como amigo, é a sua influência como um parente que vai fazer com que essa pessoa venha para os caminhos de Jesus, que ela conheça e experimente Jesus. Quando você estiver demonstrando a sua fé na sua prática, no seu dia a dia, e ela vê que há uma coisa diferente em você, ela vai se sentir motivada a também crer em Jesus, ok? Então, ponto 3 aí. Alcançando pessoas que você já conhece. Oikos é uma palavra grega encontrada no Novo Testamento que significa casa ou família estendida. Em Atos 16:31 lemos: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Naquela época, a família estendida, ou oikos, podia incluir membros da família, escravos, amigos e profissionais conhecidos. Atualmente, cada pessoa com a qual você passa 1 hora ou mais por semana faz parte do seu oikos.
Então esse texto que está escrito lá na Bíblia, creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Esse termo casa, que está nesse texto, lá no original grego, é o termo oikos. Mas oikos não significa casa, a construção em si, né? Oikos significa, né, as pessoas da sua família, só que também tinha um sentido um pouco mais amplo, as pessoas do seu convívio próximo. Então não era só pai, mãe, irmã e tia, era todas as pessoas que costumavam conviver mais perto daquela pessoa ali, que estavam continuamente ali no convívio diário com aquela pessoa. Então você tem que começar a pensar agora, quem são as pessoas que eu convivo pelo menos 1 hora por semana, né, com essa pessoa? Quem são essas pessoas? Né? Você tem que começar a pensar, e você deveria agora colocar no papel, tá, a quantidade de pessoas que você convive pelo menos 1 hora por semana, tá? Isso é um exercício que você deveria fazer ao sair daqui desse curso. Pega um caderninho, tá? E aí você começa a colocar lá o nome de todas as pessoas, independente se é crente ou não é crente, o nome de todas as pessoas que você passa pelo menos 1 hora por semana com essa pessoa. Vai colocando lá, fulano, vai colocando, todo mundo. Depois que você acabar de colocar todos esses nomes, aí você começa a especificar. Você está com os nomes ali, começa a especificar. Esse fulano é o quê? É amigo, é parente, né? É vizinho, é colega de trabalho. Especifica ali as categorias, aí depois você vai saber quantos amigos que você convive pelo menos 1 hora por semana, quantos parentes, quantos vizinhos, quantas pessoas do trabalho, da faculdade, da escola. Vai estar lá especificado ali. Depois você vai fazer uma separação. Quem dessas pessoas aqui já são cristãos? Quem dessas pessoas aqui não são cristãos? Aí você faz a lista separada agora das pessoas desse seu oikos que não são cristãos. Aí você vai ver lá quantas pessoas que você convive pelo menos 1 hora por semana que não são cristãos. Aí essas pessoas aqui são as pessoas que você vai ter que começar a orar por elas e começar a pedir a Deus direção de como você vai ter que trabalhar com elas para que a sua influência possa ajudar essas pessoas a conhecer Jesus. Deu para compreender? Todo mundo compreendeu? Sim ou não? Ficou fácil ou ficou difícil? Quer que repita ou não precisa? Todo mundo entendeu? Então, fala aí, gente. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Amém. Então vamos embora. Você também pode desenvolver novos relacionamentos de oikos. Ser simpático com os estranhos nas ruas de sua cidade não é um contexto no qual se desenvolve uma amizade. Então, não é simplesmente pelo fato de você ser simpático, falar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, que você vai desenvolver uma amizade com alguém, tá? Mas se você se envolve num ambiente social normal, então você adquire o direito de compartilhar o seu nome, conhecer o nome das outras pessoas e assim por diante. Por exemplo, treinar um time de futebol, ir a um determinado cabeleireiro sempre, né? Unir-se à comissão de voluntários de uma associação, envolver-se em determinado grupo de interesse, estão entre as muitas maneiras de se desenvolver relacionamentos. Desenvolver relacionamentos com colegas de trabalho, membros de clubes esportivos, hobbies ou interesses especiais é uma outra forma de ampliar suas amizades. Então, ele vai colocar aqui que além das pessoas que a gente já tem no nosso oikos, pessoas que a gente já convive pelo menos 1 hora por dia com eles, nós podemos ampliar o nosso oikos, ou seja, nós podemos desenvolver novos relacionamentos com pessoas com o intuito de compartilhar o evangelho com elas. Como a gente faz isso? É só sendo simpático com as pessoas na rua? Não, isso não funciona, tá? Você precisa ter um contato mais pessoal, mais contínuo com essas pessoas para se desenvolver um relacionamento. Então vamos dizer, se você cortar o cabelo cada mês num cabeleireiro diferente, você nunca vai ficar amigo do cabeleireiro. Mas se todo mês você corta o cabelo no mesmo cabeleireiro, depois de 3, 4, 5, 6 meses, sei lá, você já está amigo do cabeleireiro. É ou não é? Porque todo mês você vai no mesmo cabeleireiro. Então, se esse cara não é crente ou essa mulher não é crente, você já vai ter ali, né, uma abertura para você poder começar a conversar com ela. Porque você está criando um relacionamento. Se você vai toda semana no mesmo mercado e você procura, por exemplo, o mesmo caixa, então, tá aqui, ó.
Você tem lá caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sabe que todo dia, né, no caixa 5 é a Mariazinha lá que está no caixa. Então toda vez que você for no mercado, né, você passa no caixa 5 e conversa com a Mariazinha, né, e assim você vai, né, gerando um relacionamento. Daqui a pouco você já sabe, né, o nome dela, daqui a pouco você já sabe, né, o dia do aniversário dela, daqui a pouco você já sabe o nome do marido dela, do filho dela, daqui a pouco você já sabe um monte de coisa, porque cada vez que você chega ali e vai falando com a pessoa, você vai, né, tendo mais abertura. Um dia ela vai estar meio chateada, meio brava, a gente vai falar assim: o que aconteceu? Você está triste hoje? Né? Aí ela vai, né, falar alguma coisa com você. Outro dia você vai chegar lá, ela vai estar alegre, você vai falar assim: olha, como é que você está alegre hoje, né? Ah, eu estou alegre porque aconteceu isso, tal. Aí você vai gerando um relacionamento, entendeu? Ou seja, se nós não tivermos em mente que nós precisamos investir nosso tempo na vida de outras pessoas, nós nunca vamos desenvolver novos relacionamentos com pessoas que a gente possa compartilhar o Evangelho. Deu para entender? Quem está comigo aqui diz amém. Amém. Quem já faz isso aí diz amém. Amém. Quem não faz ainda e quer começar a fazer, diz assim: estou dentro. Amém? Então, a gente precisa começar a desenvolver relacionamentos intencionais. Ok? Diga comigo: relacionamentos intencionais. O que é isso? É um relacionamento que eu desenvolvo com a intenção de compartilhar o Evangelho com alguém. Entendeu? Então, você tem que pensar isso. Em todo lugar que você andar, você tem que pensar isso. Será que existe aqui uma oportunidade, uma possibilidade de eu desenvolver um relacionamento com alguém aqui, de amizade, etc., que eu possa compartilhar o Evangelho com essa pessoa? Então você vai sempre pensando isso, tá? Então, continuando aí, ó. Tem vários exemplos que eu poderia dar. Por exemplo, antes de ir para o próximo ponto, você às vezes vai para o trabalho e volta do trabalho no mesmo horário todo dia. Aí você pega o mesmo ônibus. Aí nesse ônibus tem lá o mesmo motorista, o mesmo cobrador. Todo dia você vê essa mesma pessoa no ônibus, né? Se você não pensar nessas coisas, você nunca vai desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Mas se você estiver pensando nisso, você vai pensar assim: eu posso criar uma amizade com esse cobrador, com esse motorista, eu posso tentar conversar com ele um dia sobre Deus, sobre Jesus. Então você vai desenvolvendo ali o relacionamento, entendeu, irmãos? Então, em todos os lugares do seu dia a dia, você vai encontrar oportunidades que você pode estar desenvolvendo relacionamentos com o intuito de compartilhar o Evangelho. Continuando aí, ó, as comunidades em geral, elas estão sempre ávidas, necessitadas por voluntários que desejam servir em programas de assistência social, como, por exemplo, creches, centros de aconselhamento, ajuda aos sem-teto, entre outros. Em toda a comunidade há oportunidades para compartilhar o amor e valores cristãos de forma positiva. Você pode unir-se a uma associação de pais e mestres, vigilância do bairro ou outra dentre tantas organizações ou associações que existem em sua comunidade local. Lembre que fazer amigos não deve ser uma tarefa difícil. Pode ser parte da nossa rotina natural enquanto vivemos nossas vidas. Uma das principais perguntas que você deve se fazer é: o que eu gosto de fazer? Jogar futebol, caminhar, teatro, qualquer outra coisa? Se você descobrir o que você gosta de fazer, você pode descobrir uma maneira de usar isso que você gosta de fazer para você poder se conectar com outras pessoas e poder compartilhar o Evangelho com essas outras pessoas. Amém? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de futebol, como foi falado aqui: eu gosto de jogar bola. Então, ele pode fazer parte de um time de futebol, nem que seja um time do bairro, ou às vezes um grupo lá que joga bola toda semana, igual os meninos dos jogos estão fazendo aí. Nesse grupo lá, vai ter várias pessoas às vezes que não são cristãs, né? E ali ele vai estar desenvolvendo um relacionamento, vai estar desenvolvendo uma amizade, e ali ele vai poder compartilhar em algum momento o Evangelho com essas pessoas, tá? Tem alguém, por exemplo, que eu gosto de criança, eu gosto de cuidar de criança, tá? Ou ele pode, por exemplo,
procurar uma creche do bairro, procurar, quem sabe, uma casa de órfãos, procurar, por exemplo, lá no Lar Betel, tem várias crianças doentes lá, e ele pode doar 1 hora da semana dele, ou 2 horas da semana dele, falar assim, ó, uma vez por semana eu vou vir aqui 1 hora ou 2 horas por semana e vou ajudar vocês aqui, precisar ir. E você vai estar se doando ali com as pessoas. E ali você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer pessoas ali que não são cristãs, você vai poder compartilhar, quem sabe, a palavra de Deus com essas pessoas. Então tem N possibilidades. Você gosta de cozinhar, né? Faz lá um bolo, faz lá uma torta, leva para sua vizinha, né, que não é cristã, leva para aquela vizinha que é uma idosa, né, às vezes mora sozinha, não tem ninguém que cuida dela. Você vai lá, leva um bolo para ela, leva uma torta, né, senta lá, come o bolo com ela, né, já compartilha ali as suas experiências, né, ouve um pouco ela, porque idoso não tem quem ouça ele, né? A maioria das vezes o idoso ele fica muito sozinho. Porque o idoso quer conversar, ele quer falar das histórias do tempo passado, ele quer contar do tempo em que ele era jovem, das coisas que ele fazia. Aí as pessoas não gostam de dar tempo para o idoso, não quer ouvir. Aí o idoso fica sozinho, não tem com quem conversar. Então você vai lá, né, senta, ouve, né, deixa ela falar das histórias do tempo dela, deixa ela contar do tempo que ela era jovem. E aí você faz uma amizade, daqui a pouco você está compartilhando Deus com essa pessoa. Às vezes a gente acha que falar de Deus é tão difícil, mas é porque a gente não entendeu ainda de que tem que ser natural, tem que ser parte do nosso dia a dia. Então, quanto mais tempo você investir no seu dia a dia, na sua semana, com pessoas que não conhecem a Deus, mais você vai ter oportunidade de falar de Deus para essas pessoas. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vou contar um exemplo para vocês. Lá em Curitiba, eu fui pastorear lá, eu cheguei na igreja, a igreja tinha 120 pessoas mais ou menos, e na semana que eu cheguei na igreja, a igreja passou pela divisão ali, né? E eu fiquei com 9 pessoas na igreja. Então, o pastor anterior, que tinha pastoreado a igreja por 4 anos, resolveu sair da nossa denominação, fundou uma igreja para ele na mesma rua da nossa e levou a maior parte do povo com ele. Então fiquei com 9 pessoas na igreja. Então com 9 pessoas na igreja não tinha tempo de sobra, né? Tinha tempo livre, né, entre aspas. Então o que eu fazia? Eu fazia muito evangelismo, de várias maneiras. Fazia evangelismo na rua, fazia evangelismo de porta em porta, batendo, né, e conversando com as pessoas. Eu ia na porta das escolas, conversava com os adolescentes, com as crianças, né? Fazia vários tipos de evangelismo diferentes. E aí, teve um dia que eu conheci um senhor, eu não lembro exato qual foi a ocasião que eu conheci ele, mas eu acho que tem a ver alguma coisa que veio com um carro. Não sei se eu levei meu carro para arrumar em algum lugar e ele também estava nessa mecânica, e ao ficar esperando ali, a gente começou a conversar. Não sei se foi esse negócio de carro, foi alguma outra coisa que eu arrumei. Eu sei que alguma coisa que eu fui arrumar, esse cara estava lá também, a gente começou a conversar. Nessa conversa, eu comentei que eu dava aula de instrumentos. E ele pegou e falou assim, poxa, e ele era um senhor já, de uns 60 anos mais ou menos. Ele falou assim, poxa, minha vida inteira eu quis aprender a tocar violão, nunca tive oportunidade, nunca consegui, agora eu estou aposentado, será que eu aprendo? Aí eu falei para ele assim, aprende, com certeza você aprende, todo mundo aprende, né? É só você se dedicar, né, e ficar ali constantemente se dedicando, treinando, só aprende. Aí ele pegou e falou para mim assim, então tá bom, então vamos começar a aula, tem jeito de você dar aula para mim? Eu falei assim, tem. Aí eu marquei um horário com ele para dar aula para ele toda semana. Toda semana eu ia na casa dele e dava aula para ele uma vez por semana. E aí, ao dar aula para ele, conheci a esposa dele, porque eu dava aula na casa, né? E fui ficando amigo da família. Depois que passou alguns meses, já tinha uns 3 ou 4 meses que eu estava dando aula para ele, e aconteceu uma situação que a sogra dele, ela começou a ver vultos na casa dela. Uma senhora já de quase 90 anos, ela morava sozinha. Ela começou a ver vultos na casa, começou a ficar perturbada, ela não conseguia dormir. E os vultos ficavam perturbando ela a noite toda, né? Ela ficava vendo vultos andando na casa, mexendo nas coisas e tal, ouvia vozes, desse jeito.
Aí ele pegou, ele já sabia que eu era pastor, e ele pegou e veio comentar comigo. Eles não eram crentes, nenhum deles era crente, todo mundo extremamente católico. E ele falou assim para mim: a minha sogra está desse jeito e tal, está ficando louca. Ele falou: você está ficando louco? Eu falei assim: não está ficando louco, né? Tem algum problema aí. E aí ele conversando ali, eu me ofereci, falei assim: posso ir lá orar com ela? Aí ele falou assim: ela é muito católica, ela é extremamente católica, devota disso, daquilo. Não sei se ela vai gostar do senhor sendo pastor evangélico e lá não, né? Eu falei assim: vamos fazer um teste. E aí ele marcou um dia com ela e eu fui, né? Ela era italiana. Ela tinha vindo para cá para o Brasil com 15, 16 anos mais ou menos, e ela ainda tinha um sotaque muito carregado. Ela falava meio português, meio italiano, entendendo? Imagina a senhora de quase 90 anos, já tinha dificuldade de falar, ainda falava enrolado, meio português, meio italiano. Mas eu fui lá conversar com ela e estou lá tentando entender o que ela falava. E ela contou um monte de história, falou de tudo que estava acontecendo, e ela dizia que era o espírito do marido dela que estava atormentando ela na noite. Aí eu peguei e falei com ela que eu ia orar por ela. Orei com ela e ela não desligou a TV em nenhum momento. A TV ligada no canal da Aparecida lá, e os padres lá falando o tempo todo, e ela não desligou a televisão em nenhum momento. No quarto dela, assim, do lado da cama, tinha um altar, desse tamanho assim, mais ou menos. Tinha uns 7 ou 8 santos, assim, tudo quanto era santo, e no meio tinha Nossa Senhora Aparecida, bem grande, desse tamanho assim, né? E estou ali conversando com ela, né? Orei com ela no final. E aí eu percebi que o negócio estava muito carregado ali, muito carregado. Você sentia aquela presença estranha na casa. E ela morava perto da minha casa. E eu falei para ela, falei assim: a senhora aceita que eu venha aqui uma vez por semana para orar com a senhora, né? Ler a Bíblia com a senhora? E ela aceitou. E aí eu fiquei 6 meses mais ou menos. 6 meses, toda semana, uma vez por semana. Eu ia na casa dela, passava ali 1 a 2 horas com ela, lendo a Bíblia para ela. Toda vez eu ia lá, lia a Bíblia para ela, cantava eu levava meu violão, cantava 1, 2 louvores com ela e orava com ela. E aquela mulher foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Eu fui transferido, eu só fiquei 1 ano lá em Curitiba, então eu fui transferido para cá. Eu não tive a oportunidade de ver aquela mulher realmente aceitando Jesus, mudando de vida, largando aquela idolatria toda. Mas muita mudança eu vi na vida daquela senhora e na vida da família, porque ela compartilhava com os filhos, com os parentes, o que eu estava fazendo com ela. Eu ia lá toda semana, e era complicado, porque ela tinha muita dificuldade de entender as coisas, muita dificuldade. Ela não entrava as coisas na cabeça dela, e você lia um texto ali e falava, explicava, e aquilo não entrava, e você ficava ali horas pensando, falando, tentando explicar. Mas eu tive a oportunidade de gastar um tempo, investir um tempo com aquela senhora. Então assim, hoje, né, eu não tenho oportunidade de fazer isso, porque eu tenho muita atividade. É muita gente, é muito problema das pessoas para resolver, é muita gente para atender, é muita coisa para fazer. Mas, se você gastar às vezes 1 hora, 2 horas da sua semana para cuidar de alguém, para falar de Jesus para alguém, para investir o seu tempo com alguém, você não tem ideia do quanto isso pode ser válido para você levar essa pessoa à conversão. Então a gente precisa abrir um pouco a nossa mente, né? Sair um pouco da formatação de achar que evangelismo é só sair na rua entregando folheto. Isso é muito fácil, é muito simples, mas não tem muito resultado. Não tem muito resultado. Então, resultado maior vai ter quando você investir o seu tempo realmente na vida de uma pessoa. Vou dar outro exemplo para vocês. Lá em Baiti, eu fiquei 7 anos e meio lá em Baiti. Eu nem era pastor ainda nessa época. E eu fiquei durante 4 anos. 4 anos. Ó, presta atenção. Não foi 4 meses, tá? Foram 4 anos. Levando e trazendo as crianças da casa de órfãos lá de Baiti para a igreja. Primeiro, quando tinha uma casa de órfãos lá em Baiti, tinha 14 ou 15 crianças. E aí, eu comecei a dar aula em alguns projetos da prefeitura. Enquanto eu dava aula, eu conheci algumas crianças que eu descobri ao longo do tempo que elas não tinham pais. Ou tinham pais, mas tinham sido retirados dos seus pais.
pela justiça. E moravam nessa casa que a prefeitura cuidava e essas crianças moravam lá. Então, eu comecei a sentir no coração o desejo de fazer alguma coisa para ajudar essas crianças a conhecer Jesus. E aí eu fui conversar com a diretora da casa. Quando eu cheguei lá, na primeira conversa, ela não gostou muito não, né? Ela não falou assim, não, porque não pode influenciar as crianças para um lado só, porque, né, se você for levar para a igreja, o espírita tem que levar para o espiritismo também, o outro tem que levar para não sei o que também, porque a criança tem que ter a oportunidade de conhecer tudo para poder escolher, né? Senão só vocês vão levar, né? Só que não é bem assim que funciona, né? Vocês sabem que não é todo mundo que tem essa disposição e essa vontade. Mas tá bom, aí eu fui conversar com a esposa do prefeito. Conversei com a esposa do prefeito e ela falou que ia interceder por mim lá e a ver se conseguia. Depois de algumas semanas, ela conseguiu uma autorização para mim que eu podia ir lá. E aí, eu comecei a ir. Fui lá na casa, conversei com eles, falei que todo domingo eu ia buscar as crianças e ia levar. E aí, eu ia na casa, dava 2 viagens por domingo. Eu ia antes da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical começa às 9 horas. Saía de casa às 7 horas da manhã. Eu ia lá, pegava a primeira leva de criança, levava para a igreja, voltava lá de novo, pegava a segunda leva de criança e levava para a igreja. Aí eles participavam da escola bíblica dominical na igreja. Depois eu ia lá, levava a primeira leva de crianças para a casa de órfãos de novo, voltava para a igreja, pegava a segunda leva e levava para a casa de órfãos de novo. Eu fiz isso durante 4 anos. 4 anos. Aí, depois de um mês mais ou menos que as crianças estavam indo para a igreja, começou um problema. Por quê? Essas crianças não eram de famílias de crentes, eles tinham comportamentos estranhos, eles xingavam palavrão, eles eram mal educados. Essas crianças revoltadas, né? Não vivem com os pais, não vivem com... tudo revoltado. Mas são crianças que a gente precisa cuidar, né? Amar, né? Tratar. Aí comecei a ter problema dentro da igreja. Por quê? Porque os irmãos da igreja achavam que os filhos deles não podiam conviver com aquelas crianças, porque aquelas crianças eram crianças problemáticas, crianças que xingavam palavrão, crianças que isso e aquilo. E aí, depois de uns 2 meses mais ou menos que eu estou levando essas crianças para a igreja, eu tive que pedir autorização para a superintendente da escola bíblica dominical para eu formar uma classe especial da escola bíblica dominical só para dar aula para essas crianças, porque eu não podia misturar eles com os filhos dos crentes. E aí foi isso que foi feito. Eu criei uma sala específica onde eu dava aula só para essas crianças que eu trazia da casa de órfãos. Dava aula só para eles lá, separados dos outros, dos filhos dos crentes da igreja, porque eles não queriam que os filhos deles misturassem com os filhos lá do pessoal lá. E isso, depois de 1 ano mais ou menos, que eu já estava fazendo isso, aí Deus tocou no meu coração de abrir um ponto de pregação, né, lá no bairro, mais perto de onde que as crianças ficavam, e começar o trabalho lá, começar tipo uma congregação da igreja lá e etc. Foi aí que comecei o trabalho. A minha primeira congregação eu abri assim, foi através desse trabalho que eu abri a minha primeira congregação. Eu pedi autorização ao pastor, o pastor liberou, eu abri um ponto de pregação lá no bairro. A gente começou um ponto de pregação lá. E a minha escola bíblica lá era só para criança, porque eu não tinha como dar aula para adulto, para criança ainda. Então no começo eu pegava essas crianças da casa de órfãos, levava para lá, convidava outras crianças do bairro, levava para lá, e aí fazia escola bíblica com eles ali, e com o tempo começou a vir os pais, começou a vir, né, os parentes e tal. Né? Em média a gente tinha cada domingo, 54, 60 crianças por domingo na minha escola bíblica dominical lá. Eu tenho as fotos todas, eu posso mostrar uma hora para vocês aqui, para vocês verem como é que é. Em pouco tempo a nossa congregação lá, quando a gente fazia EBF, por exemplo, EBF que eu fazia lá na Coapar, lá em Baiti, cheguei a ter 160 crianças na escola de férias lá. E só era eu, a Alessandra, o Paulo, a Cida e mais um adolescente. Só nós 5 para dar conta de toda essa gurizada aí. Era um Deus nos acuda, vocês não têm noção do que era aquilo. Né? Só Jesus na causa, era criança tudo quanto é lado, era difícil, mas Deus deu graça para a gente ali. Mas tudo começou por quê? Porque eu decidi doar meu tempo, com algumas pessoas ali, tentando levar Jesus para aquelas pessoas.
Em pouco tempo, em um ano mais ou menos, a nossa congregação lá já tinha mais de 70 pessoas. Mas tudo começou com aquelas crianças ali, 13, 14 crianças que eu ia pegar na casa de órfãos. Então assim, a gente precisa gastar um pouco mais do nosso tempo, investir um pouco mais do nosso tempo com as pessoas. Porque a gente quer tudo na facilidade. Ah, eu vou fazer um convite para ele aqui, vou entregar um convite para ele, vou chamar ele para ir no meu GCL, para ir na igreja e pronto, já fiz minha parte. Será que você já fez sua parte mesmo? Será que não tem alguma coisa a mais que você pode fazer? Né? Então, começa a pensar nisso aí. Aí ele vai para o último ponto aqui, ó, dessa lição. Estágios no evangelismo por amizade. Primeiro estágio, seleção. Então, primeiro você tem que fazer a seleção. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Que você tem que fazer a sua listagem, né? Ver todas as pessoas que você convive durante a semana que não são cristãos. Você fez essa listagem? Agora você vai selecionar, porque não dá. Vamos dizer que tenha 15 pessoas nessa sua lista. Não vai dar para você investir, né, tempo e etc. nas 15 de uma vez. Você não consegue. Então você vai ter que separar. Dessas 15 aqui, vamos dizer que eu vou escolher 3 a 5 pessoas, né? De 3 a 5 pessoas dessa minha lista aqui, que talvez estejam mais abertas a ouvir a palavra do Evangelho, a ouvir, né, a respeito de Jesus. Aí eu escolhi essas 3 a 5 pessoas, fiz a seleção, através de oração, você pediu direção do Espírito Santo, você escolheu essas pessoas. Agora você vai para a segunda fase, cultivo. Então, primeira fase, seleção. Segunda fase, cultivo. Fala comigo aí, seleção. Cultivo. Agora no cultivo, você vai passar mais tempo com essa pessoa, ok? Você vai investir tempo com essa pessoa. Começa a conversar mais com ele, começa a fazer mais perguntas, começa a perguntar, né, coisas do tipo, né, onde você trabalha, o que você gosta de comer, né, qual é o seu hobby preferido, né, começa a conhecer a pessoa, gasta tempo ali, nessa parte do cultivo, você tem que investir tempo com a pessoa. Aí você vai desenvolvendo um relacionamento, uma amizade, tal. Quanto mais você investir nessa parte do cultivo, mais fácil vai ficar a terceira fase aqui, que é a apresentação. Na apresentação, tá, você vai poder compartilhar o Evangelho com essa pessoa. Então, você não chega já de cara, já falando de Jesus e tal. Você investe tempo com a pessoa, você desenvolve um relacionamento com a pessoa. Depois que a pessoa já criou uma amizade com você, aí você vai procurar uma brecha, vai procurar uma oportunidade para você poder compartilhar o Evangelho. Deu para entender? Qual é a oportunidade? Tem vários tipos de oportunidade. Por exemplo, aquele dia aquela pessoa relatou com você que ele não está bem por algum motivo, né? Que alguma coisa está indo mal na vida dele. Ali às vezes é uma brecha, uma oportunidade. Você vai falar para ele: você já pensou em orar, né? Você já pensou em buscar Deus, né? Você gostaria que eu fizesse uma oração com você? Posso compartilhar com você um testemunho meu? E você, ali às vezes é uma oportunidade, uma brecha, onde você vai começar a compartilhar, tá? Então, depois que passa dessa fase da apresentação, vem o quarto passo, que é a regeneração, tá? Somente Deus pode regenerar a pessoa. Para que a regeneração aconteça, a pessoa precisa entender que, primeiro, que ela é pecadora, que o pecado tem um castigo, que é a morte, que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, precisa receber Jesus em seu coração, em sua vida. E por último, quando essas coisas acontecem, a pessoa experimenta um novo nascimento para dentro da família de Deus. Então, esse quarto passo, que é a regeneração, nenhum ser humano pode fazer isso. Nem eu nem você tem a capacidade de fazer uma pessoa se regenerar, de fazer uma pessoa realmente se converter. A gente não consegue fazer isso. Nosso papel é investir tempo com a pessoa e apresentar o Evangelho para ela. A regeneração é só Deus, o Espírito Santo de Deus que vai fazer, tá bom? E aí, quando acontece a regeneração, qual é o quinto passo? O quinto passo é a conservação. Nesse passo, o mesmo trabalho que o Espírito Santo teve para ajudar você a compartilhar o Evangelho com essa pessoa, agora o Espírito Santo vai ajudar você
a conservar essa pessoa, ou seja, a continuar regando essa pessoa, a continuar auxiliando essa pessoa na caminhada. Ou seja, você vai se tornar um tipo de mentor espiritual para essa pessoa, né? Você vai ser o discipulador e ele vai ser o seu discípulo. Ele vai estar aprendendo com você. Quando ele não souber orar direito, ele vai perguntar: me ensina a orar, né? Quando ele tiver dúvida do que ele leu na Bíblia, ele vai perguntar para você: o que significa isso daqui? Né? Quando ele estiver meio ansioso, né? Meio pensando em voltar para o mundo, ele vai falar assim: eu estou meio fraco hoje, me ajuda aí, eu estou meio desanimado, né? Eu preciso de ajuda. Então, essa parte da conservação é onde você precisa entender que você tem responsabilidade para com essa pessoa que você ganhou. Se você gerou uma alma, você tem responsabilidade agora de cuidar dessa alma. Amém? Nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser pais e mães espirituais. Quando você gera uma alma, você se torna uma mãe espiritual, um pai espiritual. Aquela pessoa agora é sua responsabilidade. Você precisa cuidar dessa pessoa. Amém, irmãos? Está entendendo? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Primeiro passo, seleção. Diga comigo, seleção. Segundo passo, cultivo. Tá? Terceiro passo, apresentação do Evangelho. Quarto passo, regeneração. Quinto passo, conservação. Amém? Até aí tudo bem? Então, finalizando, pontos principais aqui. Jesus é o nosso exemplo de relacionamento com pessoas, indo ao encontro das suas necessidades e compartilhando a mensagem do Evangelho. A maior parte das pessoas vem a Jesus como resultado de uma amizade. A forma mais eficiente de evangelismo acontece ao descobrir uma necessidade na comunidade e procurar atendê-la. Ok? Então, terminando aqui essa lição de agora. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para a gente fazer, para a gente pensar, tentar responder? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí e faz a dúvida, e faz a pergunta, por favor. E aí? Temos dúvidas? Sim ou não? Não? Tudo ok? Então, amém. Bota pra gente, por favor, cara.